Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Queremos refletir com vocês sobre o tema Todas as promessas em uma. Qual é a missão da igreja? A palavra de Deus diz em João 20:21. Disse-lhe então Jesus segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em Marcos 16:15 está escrito assim: E disse-lhe: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Irmãos e irmãs, a nossa declaração de fé, a nossa missão, ela diz que nós somos um povo que adoramos a Deus, proclamamos Jesus Cristo e fazemos discípulo no poder de Deus. Graças a Deus por isso. A igreja, ela é por natureza uma comunidade missional. Ou seja, nós somos missionais. E o que significa isso? Uma igreja missional é uma igreja reconhecida por viver para a missão. Tudo que essa igreja faz tem como alvo a missão de Deus. Essa é a identidade da igreja. Essa é a identidade da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. E essa identidade ela está enraizada no Deus que envia, conforme João 20:21. O Jesus Cristo enviado pelo Pai encarrega o seu povo, a sua igreja, para se dedicar neste projeto de redenção de Deus. Esta é a identidade da igreja, o seu chamado básico, essencial. É a resposta para a pergunta: quem nós somos? Quem nós somos? Uma comunidade missional. Diante dessa resposta, a igreja pode responder a outra pergunta: por que estamos aqui? E a resposta para essa pergunta é exatamente falar sobre o nosso propósito, sobre o nosso alvo. Qual é o propósito da nossa igreja? Qual é o alvo da nossa igreja? Qual é o propósito da IAP? A IAP responde a essa pergunta com a nossa declaração de propósito, a nossa declaração de missão. O nosso propósito é adorar a Deus, proclamar Jesus Cristo e fazer discípulo no poder do Espírito Santo. Essa declaração possui como base as Escrituras e nosso objetivo nessa reflexão será analisar alguns textos bíblicos que provam isso. Com base em nossa declaração de missão, à luz das Escrituras, nós podemos dizer, queridos irmãos e irmãs, que toda a igreja possui pelo menos 3 propósitos. O primeiro propósito básico é adorar. A declaração diz adorar a Deus. Adorar a Deus é uma das razões pelas quais somos criados. Razão pela qual o ser humano encontra tanto prazer e deleite em celebrar o seu Criador. Deus enviou a sua igreja ao mundo para celebrar seus feitos, como testemunho àqueles que não o conhecem, convidando-os a reconhecer os mesmos feitos salvíficos e poderosos. Resumindo, a adoração é um ato de amor dirigido a Deus e colabora com a missão, pois testemunha os feitos de Deus diante e entre os não cristãos. Segundo o propósito básico da Igreja do Senhor, dessa comunidade missional, é proclamar. A declaração diz: proclamar Jesus Cristo. Existimos para proclamar o Evangelho a todas as pessoas, conforme Marcos 16:15. Anunciar as grandezas do que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, 9 e 10.
Jesus disse que a igreja ela deveria caminhar rumo àqueles que ainda não o conhecem como Senhor, não o conhecem como Salvador, sobre todas as coisas. A desafiar essas pessoas a firmar um compromisso público com Ele através do batismo. Nós temos que proclamar, temos que evangelizar o mundo. Para isso, somos chamados a compartilhar todo o Evangelho de Jesus com todas as pessoas, a pessoa toda, em todos os lugares e de todas as formas possíveis. E em terceiro lugar, o terceiro propósito básico é discipular. A declaração diz fazer discípulo, proclamar o Evangelho com o objetivo de fazer discípulo. Uma vez que as pessoas decidem seguir Jesus e serem seus discípulos, a igreja possui a tarefa de caminhar com essas pessoas na jornada do discipulado. Uma pergunta: como a igreja discipula pessoas e contribui para seu crescimento na caminhada cristã? A resposta: através do ensino, através da comunhão e através do serviço. Quero concluir dizendo que a nossa declaração diz que tudo isso é feito no poder do Espírito Santo. Adoramos, proclamamos e discipulamos no poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é que nos move, é o que nos faz caminhar em direção às pessoas. Cremos que sem ele cumprir a missão seria impossível. Desde o início da igreja, sempre foi assim e continuará sendo. Dependemos do poder do Espírito Santo. Sem esse poder, a igreja nem existiria. Graças a Deus que o Espírito Santo habita em nós. Somos a habitação do Espírito Santo. Graças a Deus que a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja pentecostal. Nós cremos no enchimento do Espírito Santo, que Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, somos uma comunidade missional e o nosso propósito é adorar, proclamar, discipular no poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos.